Bom dia, amigos, amigas, irmãos, convidados, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira live da Semana Santa. Um feliz sábado a todos vocês. No dia de hoje nós teremos 2 sorteios de um CD com o estudo do santuário e de uma camiseta igual essa que eu estou usando. Então, quem quiser participar, coloca o seu nome e o seu telefone aí nos comentários, porque no final da live vai ter esse sorteio. E agora nós vamos escutar a música tema da nossa Semana Santa. E não esquece, coloca aí o seu nome e seu telefone para participar do sorteio. Preço do amor.
estejam me ouvindo, muito bom dia. Nós estamos iniciando a nossa Semana Santa, pela primeira vez, transmitida assim pelo YouTube. Esperamos que tudo dê certo, que fique do teu agrado, que tudo dê certo. O meu nome é Leonardo e hoje eu vou apresentar o primeiro tema. E antes de a gente começar, a gente fazer uma leitura da Bíblia, eu vou convidar vocês a fazerem uma oração junto comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, amado Pai, Espírito Santo, agradecemos imensamente tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecemos a tua condução das nossas vidas, agradecemos também que o Senhor tenha nos resgatado do lugar onde nós estávamos. Pedimos, meu Pai, que o Senhor continue a nos guiar, a nos orientar. Pedimos, meu Senhor, que o Senhor abençoe essa Semana Santa, para que tudo saia conforme o teu querer. Que o Santo Espírito esteja sobre todas as pessoas envolvidas e também aquelas que estão assistindo, que estão acompanhando, para que elas possam compreender a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A Semana Santa, ela surgiu muito tempo atrás, né, com Cristo, né? Ela tem relação com Cristo referente à morte dele, na Páscoa, né? E hoje nós vamos estudar um ponto muito interessante, crucial nessa jornada de Cristo até a crucificação, que era necessário para que a gente ganhasse a nossa salvação, que é o Domingo de Ramos. Nós vamos estudar melhor a respeito disso, o que a Bíblia fala sobre esse tema. Vamos lá? Tá, mas antes, né, a gente começar a fazer uma leitura da Bíblia, eu quero contar uma história, uma lenda, né, a respeito de um rei que iria visitar uma vila do seu reinado, né, e os moradores daquela cidade, felizes e contentes porque iriam receber o rei, eles resolveram preparar uma festa. E nessa festa, eles separaram o que tinha de melhor na cidade. Pelo menos era isso que eles falaram, né? Eles demonstraram externamente, né? Então, qual que era a ideia deles, né? Eles decidiram que iriam preparar, cada um dos moradores da cidade iria levar um copo de vinho para um barril que tinha na praça da cidade e iria derramar ali. Eles tinham combinado que eles iam utilizar o melhor vinho que eles tinham nas suas adegas pessoais, né? E assim foi feito, né? Todo mundo concordou, todo mundo fez, feliz, todo mundo levou o seu copinho para dentro do barril, né? E como era o melhor vinho que eles estavam levando, eles esperavam que aquele barril contivesse o melhor vinho que aquele rei já tomou na vida. No momento em que o rei chegou, aí nós encontramos uma contradição, porque quando o rei tomou aquele vinho, na verdade só tinha água, né? E o que aconteceu, né, nesse meio tempo, né? O que aconteceu foi que todos os moradores tiveram uma ideia, podemos dizer assim, estranha, né? Porque externamente eles demonstravam amor ao rei, querendo dar o seu melhor para ele, mas quando eles foram colocar o copo de vinho dentro do barril, eles colocaram água no lugar, porque eles pensaram que com tantos moradores colocando o seu copo de vinho, aquele copo de água não faria diferença. O problema é que todo mundo pensou assim. E no final das contas, só tinha água dentro do barril quando o rei foi tomar. E o que essa história tem em relação com o que a gente vai ler hoje, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém para ser morto, mas as pessoas estavam esperando que ele tomasse o reino, tomasse Jerusalém e expulsasse os romanos. A gente vai entender um pouco melhor isso. E nessa entrada triunfal, Jesus estava sendo escoltado por milhares e milhares de pessoas. Então imagine você aí, né, vendo Jesus entrar, um rei, todo mundo chamava ele de rei, Messias, inclusive, todo mundo adorando ele. E essa foi a entrada que Jesus teve em Jerusalém. Só que teve um problema, né? Na mesma forma como a gente vê nessa história, nessa lenda do rei que foi visitar uma vila, aquele povo lá, ele não tinha um amor verdadeiro ao rei. Eles demonstravam externamente esse amor com ações e palavras. Porém, quando de fato foi constatar o amor pelo rei, na verdade não tinha nada. E é isso que vai acontecer nessa história aqui. Então vamos lá. A primeira passagem que nós vamos ler juntos está lá em Lucas. Então abra sua Bíblia conosco e vamos ler lá em Lucas 19, 28 ao 31. Lucas 19, versículo 28 até o 31. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou esperar um pouquinho para vocês acharem a de vocês. Como eu não estou com vocês, a gente perde a referência para saber se todos acharam. Né? Mas é Lucas 19, do 28 ao 31. Vamos lá, então. O versículo 28 diz assim: E, disto isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais algum homem montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Então, essa é a primeira passagem que nós vamos refletir um pouco sobre ela, né? A gente vai tentar extrair
duas mensagens muito importantes. Ela tem muito mais coisa que a gente poderia extrair dessa passagem, mas por conta do tempo nós não conseguimos ver tudo. Mas existem dois princípios, duas lições que nós podemos tirar dessa passagem aqui. E a primeira lição é a humildade. Por quê? Dentro dessa história, nós temos um personagem muito inusitado. Porque imagina assim, olha, vocês já devem imaginar qual personagem é esse, né? Porque imagina assim, olha, um rei, ele estava entrando numa cidade para, em tese, tomar posse daquela cidade, naquele momento, e aquele rei estava escoltado por uma multidão de adoradores, multidão de servos, só que ele estava montado num jumentinho. E a Bíblia fala que era um jumentinho que ninguém jamais montou, né? De uma vilinha próxima a Jerusalém. Existe um valor muito forte, uma lição muito forte ensinada por Jesus nessa passagem, né? Que é a humildade. Lá em Zacarias, no versículo 9:9, a gente não vai ler agora, mas eu separei aqui para vocês, para a gente ler, eu li para vocês, né? Jesus estava cumprindo uma profecia quando ele fez essa ação, né? Só que os discípulos no momento não entenderam. Mas antes mesmo de cumprir a profecia, ele estava querendo passar uma lição aos seus discípulos, aos servos, a todos que estavam ali, né? Que era o quê? Era a humildade, como eu acabei de falar. A humildade que Jesus ensinou em todo o seu ministério na Terra, inclusive antes dele vir para a Terra, quando ele atuava em favor do seu povo, ele ensinou humildade. E por que ele prega tanto isso? Por que isso é tão importante? Porque ele viu que Satanás caiu por conta da falta de humildade. Porque ele deixou nascer em seu coração orgulho, como nós vimos lá em Isaías 14, do 13 ao 14. Nós vamos ler daqui a pouquinho também. Então, em Zacarias 9:9, Jesus quis transparecer, quis demonstrar humildade, sendo uma oposição ao orgulho que Satanás tinha em seu coração. Porque Jesus sabe que o orgulho é um dos versários de onde de onde pode nascer o pecado. Vamos ler junto aqui, né, só para a gente saber que passagem é essa, né, porque é muito interessante a gente observar, porque o livro de Zacarias foi escrito 500 anos antes de Jesus nascer, e ele já prescrevia algumas lições, algumas coisas que Jesus iria fazer. E olha como se encaixa perfeitamente no que Jesus fez. Vou lá ler Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então essa é a passagem que Jesus conscientemente queria cumprir, que pertencia ao seu ministério como prova que ele era o Messias. Isso era uma evidência de que ele era o Messias. E lá em Isaías 14, 13 do 13 ao 14, a gente vê o orgulho no coração de Satanás, e é por isso que Jesus prega tanto a respeito da humildade. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso, porque é muito perigoso. É de lá que nasce o pecado. Lá em Isaías 14 diz assim: Tu dizias no teu coração, isso é Satanás falando, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das estrelas e serei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós vemos aqui Satanás querendo ser mais do que Deus, mais do que Jesus, né? O orgulho nascendo em seu coração. Então, essa primeira lição que nós podemos extrair dessa passagem, que Deus utilizou um instrumento muito peculiar, um jumentinho. E aí a gente consegue observar um outro princípio que Jesus queria ensinar, que é a outra lição, que é a questão de que Jesus pode usar qualquer pessoa. Pode usar qualquer pessoa ou qualquer coisa para ser instrumento da sua verdade, da sua mensagem. Então, nós não podemos correr o risco de achar que nós não podemos ser esse instrumento. Porque se Deus usou de tudo, usou qualquer coisa, no Antigo Testamento nós temos outras situações que Deus usou até mesmo árvores para ser instrumentos, meios de levar a salvação às pessoas. Então, por que nós não podemos ser? A gente nunca pode esquecer disso, que Jesus usa tudo e todos. E nós também podemos ser usados por Jesus. Seguindo a nossa leitura, lá em Lucas 19, do versículo 36 ao 40, nós vamos ver a seguinte situação, né? Eu vou ler aqui com vocês, né? Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, é na sequência ali, né? Só a gente pula alguns versículos. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E, quando se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras calarão. Então, daqui nós também podemos extrair algumas mensagens e podemos observar algumas coisas, né? Em complementação que eu acabei de falar ali a respeito de que Cristo pode usar tudo e todas as coisas. O que esse versículo aqui no 40 fala no final, né? Que se os seus discípulos de Cristo não clamassem, não louvassem a Deus, Deus usaria as próprias pedras para fazer essa função. Então, não se esqueça que Deus é criador de tudo, ele pode usar tudo e todos. E a gente pode ser usado. Mesmo que a gente seja uma pessoa simples, humilde, que a gente não consiga falar, eu mesmo tenho muita vergonha de falar em público,
E agora eu estou aqui, né, gravando um vídeo na internet para falar sobre Jesus. Então, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer situação, qualquer coisa para levar a mensagem de salvação a pessoas que precisam. E você, com certeza, sem sombra de dúvidas, pode ser um instrumento de Jesus nessa missão dele, né? Outra situação que eu quero observar nessa passagem aqui é que os fariseus pediram para que os servos, os discípulos de Cristo, se calassem. Né? E quem que eram esses servos, né? A Bíblia conta, e a gente consegue imaginar, né, que esses servos, essa escolta, que Jesus, como rei, que estava entrando dentro da cidade de Jerusalém, eram ex o quê? Ex-leprosos, ex-cegos, ex-coxos, eram viúvas e órfãos, eram pessoas que tinham morrido e foram ressuscitadas por Jesus, ou pessoas que estavam num estado de morte espiritual, mas que Jesus trouxe à luz. Então essa era a escolta de Cristo. E diferente de uma escolta normal de um rei, quando entrava numa cidade após uma conquista, após a vitória de uma guerra, um rei normalmente entrava com muita glória, entrava montado em grandes animais ou em carroças de ouro, cercado, escoltado por exércitos, bandas, e carregando os tesouros das terras que ele destruiu e também escravizando os povos que ele venceu. Mas Jesus trouxe uma escolta totalmente diferente, muito inusitada, por sinal, que eram uma escolta de pessoas que eram rejeitadas da sociedade, leprosos, viúvas, órfãos, os pobres, os coxos, os cegos. Então agora você imagina Jesus cercado, escoltado por pessoas que ele levou à luz e de alguma forma restaurou na vida dele, restaurou a alegria de viver na vida dessas pessoas. Então essa era a escolta que cercava Jesus, e a gente observa que os fariseus que acompanhavam a procissão pediram para que Jesus mandasse os discípulos se calarem. Só que Jesus respondeu bem claramente que não iria fazer isso, né? E desde que eles clamem, desde que eles louvem, porque essa é a mensagem que nós temos que observar essa manhã também, desse texto. Por quê? Nós não podemos permitir que ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma situação impeça o nosso louvor a Deus, impeça o nosso trabalho a Deus. O louvor eu falo de uma forma, eu quero dizer algo mais amplo, né? Independentemente do que você faça, o teu serviço a Deus. A gente não pode pedir que nada e ninguém, nem pessoas que falam, que podem te criticar, nem pessoas do trabalho, chefes, colegas ou amigos, ninguém. Nem situações internas tuas, como a tua vergonha, o teu medo, o receio, a tua forma de falar, a tua simplicidade, qualquer coisa. A gente não pode pedir que nada e ninguém diga para você que você não pode louvar a Deus, que você deve se calar. Essa é a mensagem que Jesus passa, né? E se a gente for observar, já fica a lição de casa, os versículos anteriores a essa passagem que nós estamos lendo aqui, lá, pode começar a partir do versículo 11, mas isso vocês podem ler depois, a gente vê uma parábola das minas, em que Jesus ele vai alertar aqueles discípulos, aqueles servos, que receberam o dom do Espírito Santo, mas por um motivo ou outro, não fizeram nada com ele. Então a gente deve observar isso, né? Que Cristo, ele quer que a gente louve a Deus, quer que a gente trabalhe para Deus. Ele não quer que a gente fique calado, ele quer que a gente use os talentos que Deus nos usou. E todos nós temos talento, né? Todos nós temos talento, pode ter certeza disso. Então essa é a mensagem dessa parte aqui. Agora nós vamos prosseguir na nossa leitura. Lá em Lucas 19, do versículo 41 ao 44, nós temos o seguinte texto. Lucas 19, do 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos contra ti, dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, essa passagem aqui eu tinha até separado para fazer a leitura na nova versão transformadora, né? Que ela fica um pouquinho mais claro, interessante para a gente fazer um estudo também. O que está acontecendo aqui, né? Jesus olha para a cidade, quando ele estava subindo o Monte das Oliveiras, quando ele estava lá em cima, ele tem uma visão panorâmica da cidade. E olhando para a cidade, o que ele vê? Ele vê uma cidade com problemas. E eu já vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o que Jesus viu e por que ele chorou ao ver a cidade, eu queria observar aqui que Jesus fala que a cidade não estava vendo a oportunidade de sua visitação, ou seja, a cidade não estava reconhecendo quem de fato estava indo lá, né? Porque apesar de ter uma multidão cercando Jesus e clamando a ele, eles não entendiam, nem mesmo seus discípulos entendiam qual era a missão de Jesus ao ir para a cidade, certo? Então, por que Jesus chorou, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Que a palavra utilizada aqui, né? Eu não vou me arriscar a falar, né? Em grego, né? Mas a palavra utilizada aqui é uma palavra que traz uma ideia de um lamento alto e forte, né? Não é apenas um choro de uma lágrima que se escorre do rosto, é um lamento forte e alto. Então Jesus
em seu amor, em sua demonstração de amor, olhou para aquela cidade e viu coisas ruins que iam acontecer com aquela cidade e chorou. E que coisas foram essas? Mas antes da gente observar isso, eu quero dizer que essas coisas irão ocorrer com a cidade por conta da sua cegueira espiritual. Essa é uma consequência, e é o que Jesus fala aqui, né? Que aquela cidade não conseguiu reconhecer quem era o Messias, quem estava indo visitar ele, né? Não conseguiu reconhecer quem traria a paz e que tipo de paz seria essa. Então aí acontece um problema, porque a cegueira espiritual leva o povo a esperar uma coisa que não iria ocorrer. E quando as coisas deram errado, cada um correu para um lado. E aquela multidão que louvava a Deus, poucos dias depois, estava pedindo para que Cristo fosse crucificado. Olha como isso é impactante, né? A mesma multidão, ou alguns da mesma multidão, que estavam lá louvando a Deus, estavam clamando a Deus, alguns dias depois, estariam pedindo para que Jesus fosse crucificado. Aquela nação, Jerusalém, mas isso também se aplica a nós, já vou explicar por quê. Aquela nação, ela estava espiritualmente cega. Por que ela estava espiritualmente cega? Porque ela, na verdade, não via o Messias, o verdadeiro Messias, e qual era a sua missão, qual era o propósito de que Jesus estava vindo ali, que era ir, morrer por nós, vencer o pecado e construir um reino nos céus, construir um reino eterno. Eles esperavam, em oposição a essa ideia, que Jesus viria como um Messias militar, né? Que o Messias viria como um militar, um político, que expulsaria os romanos, que expulsaria de qualquer inimigo, implementaria um reino ali mesmo em Jerusalém, e eles viveriam numa paz conquistada pela guerra, conquistada por uma guerra terrena. Só que essa não era, e todos nós sabemos, a missão de Jesus. Jesus tinha uma missão muito mais profunda. E ele, sabendo que os discípulos e aqueles servos não compreenderam isso, Jesus explicou um pouco antes dessa entrada triunfal entrar na cidade. Lá no versículo 19, no capítulo 19 e no versículo 11, tem um trechinho que diz assim, né? Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Esse lhes parecer estava falando dos discípulos, parecer aos discípulos. Jesus diz assim, visto que eu estava me aproximando da cidade e que eu iria entrar na cidade, toda aquela multidão estava esperando isso acontecer. Só que eles estavam enganados, porque para eles, para essa multidão, parecia que eu iria manifestar o reino de Deus imediatamente. É isso que ele diz aqui. Só que isso não é o que era a missão do Messias. E haveria uma grande decepção. Só que, embora ele tenha contado essa parábola, muitos não compreenderam a mensagem como um todo. Eu já comentei que Jesus estava lá para morrer e conquistar uma paz eterna, né? Futuramente, não naquele momento, né? E o que mais que nós podemos ver? Podemos ver também a questão de que essa mesma cegueira que Jerusalém passava, nós podemos observar que temos hoje também, conforme a Bíblia, né? Se a gente for, eu trouxe a passagem aqui, mas eu deixo a referência para vocês quiserem ler em outro momento, né? Lá em Apocalipse 3:17, quando é mencionado a carta de Laodiceia, na qual é uma mensagem para o nosso tempo. A carta de Laodiceia foi escrita para os cristãos dos últimos tempos, que é nós, né? Segundo as profecias. Lá é mencionado que a igreja ela seria miserável, pobre, cega e nua. Estaria miserável, pobre, cega e nua. Então, entre os defeitos, os problemas que a igreja dos últimos tempos teria, é a cegueira. Da mesma forma que Jerusalém estava cega espiritualmente, conforme o relato que nós observamos, estudamos agora, a nós também estamos. E é muito perigoso isso. É muito perigoso isso. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso, porque quando nós estamos espiritualmente cegos, nós somos incapazes de distinguir o certo e o errado. Quando nós estamos espiritualmente cegos, nós não percebemos os nossos próprios defeitos. A gente fica muito mais fácil de perceber e apontar os defeitos dos outros, mas a gente não faz uma análise no nosso próprio coração para ver se aquilo que nós realmente acreditamos ou estamos fazendo é o correto ou não. Ou se muitas vezes nós acreditamos que damos alguma desculpa porque a gente faz aquilo e continuamos a nossa vida em frente, né? E para terminar, né, a nossa pregação ela é bem curta, porque eu quero colocar um vídeo no final para vocês, um vídeo curtinho também. Podemos tirar 4 lições de todas essas passagens aqui, para recapitular, né? Que é a questão da humildade, que Cristo Cristo utiliza as coisas mais simples para trazer a sua glória, a sua luz para o mundo, trazer a salvação. Inclusive, eu separei uma passagem lá em 1 Coríntios, do 1 ao 27, que Paulo escreve exatamente sobre isso, né? Ele fala o seguinte: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, nessa passagem, nós vemos claramente que Deus quer utilizar e utiliza as coisas simples, as coisas que não são, as coisas que todo mundo despreza. Para quê? Para derrubar e destruir, levar a nada aquelas que são alguma coisa, ou que pensam que são, né?
E esse é um ponto muito importante, né? Que a gente entra no nosso segundo princípio, que Jesus quer e pode usar você. A gente não pode nunca esquecer que ninguém de nós somos especiais. Nós não somos diferentes, nós não temos nenhum ponto assim que a gente possa se vangloriar. Tudo que nós somos vem de Cristo, vem de Deus. E o que nos torna especiais, de alguma forma, é ser usados por Jesus, ser usados por Cristo. Então, nunca se esqueça disso, que você se torna especial quando você se permite ser usado por Jesus. E isso, de que forma isso pode acontecer? Muitas formas. Desde você agir conforme o que a gente vê na Bíblia, com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, é você se policiar a sua cabeça para que você não deixe nascer pensamentos ruins, coisas ruins, é você estar sempre em oração, buscando a Deus, buscando seguir os ensinos dele, e sempre e não permitir que o orgulho nasça em seu coração, não permitir que a gente deixe o orgulho nascer, porque ele vai encobrir qualquer defeito que nós temos. É como se ele fosse uma nuvem densa e pesada que escondesse os nossos defeitos e a gente não conseguisse enxergar e a gente achasse que está tudo bem, né? Isso que o orgulho faz, né? O terceiro princípio, ou a terceira lição que nós podemos extrair dessa mensagem é que nós não devemos deixar que nada e ninguém abafe o nosso louvor a Deus, que nada e ninguém peça que a gente trabalhe para Jesus, trabalhe para Deus, não importa se é nossa vergonha, nosso medo, talvez se sofrer alguma retaliação no futuro, no trabalho, qualquer coisa. A gente não pode permitir que Jesus fique em segundo plano, que a gente coloque os cuidados de alguma coisa acima do que Cristo nos pede. Isso é muito importante. Isso a Bíblia pede. Os mandamentos, os primeiros mandamentos se referem exatamente a essa mensagem, né? Colocar Deus em primeiro lugar. E a quarta e última lição que nós podemos observar é a cegueira espiritual. Ela é muito perigosa, porque também impede, da mesma forma como o orgulho, ela impede que nós enxerguemos a distinção entre o bem e o mal, do certo e do errado. Embora a gente tenha muitos talentos por aí, na igreja, em outros lugares, a gente pode se achar que somos ricos. Mas a própria carta de Laodiceia diz que nós nos achamos ricos, mas somos pobres. E nós temos que parar um pouco e pensar, porque essa mensagem escrita para o tempo de hoje, para nós, no tempo de hoje, e Deus, ou Jesus, ele não ia escrever algo sem fundamento. Então nós temos que parar e observar por que aquela mensagem está lá e por que ela se aplica a nós. Agora nós encerramos a pregação e eu queria deixar com vocês um vídeo de um rapaz que talvez vocês conheçam, quem acompanha mais as músicas da igreja, alguma coisa assim, conhece ele. Ele cantava num grupo musical que eu tive o prazer de ouvir ao vivo, num acampamento. Esse rapaz, ele com 23 anos, com família, com recém-formado, se formou ano passado, ele veio a falecer pelo Covid. Eu vou colocar uma música que foi gravada por ele enquanto ele estava vivo, mas o vídeo foi feito como homenagem ao seu falecimento. E por que eu quero colocar esse vídeo? Eu quero que vocês pensem, né? Porque tudo isso aqui envolve a questão de você tomar uma atitude para Cristo. Envolve você abrir mão, talvez, de algumas coisas e fazer algum sacrifício, ou você deixar o medo de lado e se posicionar mais fortemente junto a Cristo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que Deus reserva para a nossa vida e muito menos para aquele, talvez, amigo, irmão, colega de trabalho que estava do teu lado o tempo inteiro e talvez você devesse levar alguma mensagem para ele, né? E não fez, por medo de rejeição, por medo de conversinhas assim, que ficam debochando de você, que você é o crente chato, por qualquer motivo. Não permita que as suas decisões sejam tomadas no dia seguinte, porque a gente não sabe o que vem depois. Esse rapaz é um rapaz novo, com família, recém-formado, tinha toda a vida pela frente. E por conta do Covid, foi mais uma das vidas que foram ceifadas antes do tempo, né? Sem que ninguém esperasse que isso acontecesse, né? E a gente não está livre de alguma coisa ruim dessas acontecer conosco. Então vamos assistir o vídeo agora, depois eu retorno. Até mais. Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se
e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor me enxerga além e me direciona para o bem. Me dá o bem, meu a indecisão. E sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Então, voltamos, né? Esse vídeo eu achei muito interessante, né, e muito pertinente para essa mensagem, porque ele faz a gente, pelo menos fez, eu refleti um pouco se nós não estamos deixando para depois algumas coisas para fazer ou para ajeitar em nosso coração, né? Então eu apelo ao coração de vocês para que em todos os dias vocês examinem seu próprio coração, para tomar cuidado, para não deixar o orgulho nascer, para não deixar que a cegueira espiritual nos contamine, para que a gente não se torne amortecidos pelas coisas que estão acontecendo, pelos sinais que estão ocorrendo, né? Que a gente observe, que a gente, como diz um ditado, né? A gente levante, não fique só andando com o carro, mas de vez em quando levante o capô para ver o que tem embaixo do motor, né? Dentro do motor, né? A gente examinar as coisas que estão acontecendo de uma forma mais profunda. Era isso. Agora nós vamos passar para o resultado do sorteio.
Quem aqui ganhou? O Leonardo. O Leonardo é muito sortudo, sempre ganha os sorteios. A camiseta aqui que ele ganhou. E o CD, quem aqui ganhou? A Cade ganhou. A gente vai entrar em contato depois para entregar os brindes, né? Parabéns. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou deixar agora um testemunho, depois a gente vai para a nossa oração final, tá bom? É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. Eu tinha 8 anos de idade, em 1992, eu vim para São Paulo, morar com os meus tios. As coisas não estavam fáceis para minha mãe, criar os 3 filhos, sem pai. Então ela permitiu que eu viesse morar em São Paulo. Chegando aqui, eu fui morar em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em uma periferia. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. Então eu conheci a bebida alcoólica, o cigarro, e estava cada vez mais me afundando nos vícios. Aos 16 anos de idade, eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinho. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria trazer a minha mãe para o estado de São Paulo, a minha mãe e meus irmãos que moravam então no interior do Maranhão. Então eu consegui, os trouxe para cá, mas a minha mãe, ao chegar aqui, ela percebeu que eu tinha costumes diferentes dos demais filhos, dos outros 2 irmãos que ela criou. E aquilo a deixava muito triste. A minha mãe, ela veio para cá, para São Paulo, e ela já era convertida à fé adventista. E ela, então, começou a orar por mim, para que eu também me convertesse, para que eu parasse de fumar, de beber, de ir às festas. E parecia que nada estava adiantando. Até o dia em que ela me inscreveu em um curso para deixar de fumar na sua igreja local. Eu disse, tá bom, eu vou. Então eu fui para aquele curso e ali eu gostei muito, né? Realmente eu consegui parar de fumar. Depois daquilo, eu comecei a me interessar pela mensagem adventista. Então eu encontrei um irmão da igreja que começou a estudar a Bíblia comigo. E cada vez que estudávamos, as coisas começavam a ficar mais claras em minha mente. Eu começava a sentir que eu deveria tomar maiores decisões em minha vida. Então, eu realmente não só parei de fumar, como também parei de beber e comecei a ir à igreja, a frequentar a igreja. E até um dia que eu estava frequentando uma semana especial de oração, que era a Semana Santa, e me fizeram um convite para que eu me batizasse. Eu, de prontidão, aceitei, né? E fui batizado, me tornando então um adventista do 7º dia. Eu não sabia quais passos eu daria, mas Deus foi conduzindo a minha vida de tal forma que no ano seguinte, 2005, eu deixei o meu emprego e eu fui colportar. E na colportagem fui bem sucedido. Em 2008 eu me casei. Em 2009 eu ingressei no Seminário Adventista de Teologia. E em 2012 eu concluí minha faculdade de Teologia. Hoje eu sou um pastor da Igreja Adventista 7º Dia, mas tudo que eu queria era apenas deixar de fumar quando eu fui à igreja naquela ocasião. Cada um de nós temos uma decisão a tomar. E quanto mais cedo tomarmos essa decisão, é melhor para as nossas vidas, para o nosso presente e muito mais para o nosso futuro. E também para que possamos garantir a vida eterna. Eu tomei a minha decisão ainda jovem, eu tinha 18 anos de idade. E eu nunca, jamais me arrependi. E eu digo a você,
Se tens de tomar uma decisão, que seja agora. Então era isso, amigos, amigas, irmãos. Era essa mensagem que a gente tinha para hoje. Novamente, peço para vocês que vocês reflitam sobre a mensagem. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, amado Pai e Espírito Santo, agradecemos imensamente que o Senhor tenha se feito presente nessa pregação, que o Senhor tenha conversado com as pessoas, conversado comigo. Pedimos, meu Senhor, que ao longo da semana o Senhor continue a abençoar todos os cultos, que as pessoas possam se sentir tocadas pelo Senhor, que o Espírito Santo visite e vá na casa de cada um que esteja assistindo, que esteja acompanhando as pregações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então era isso. Agradeço muito a presença de vocês. Fico muito feliz de ter compartilhado essa mensagem com vocês. Espero que a gente sempre esteja aprendendo mutuamente. Então, um bom dia, um feliz sábado para todos.